Anatomia e fisiologia humana, sistema circulatório, sangue, aula 8. Sangue. Nosso sangue tem uma aparência homogênea, parece ser completamente líquido, mas na verdade existem duas partes no sangue, uma parte sólida e uma parte líquida. Mas para circular, ele tem que circular em estado líquido. Constituição do sangue. O sangue é constituído de uma parte líquida e outra sólida. Corresponde à parte sólida eritrócitos, leucócitos e plaquetas, ou seja, células do sangue. A parte líquida corresponde ao plasma. Uma figura representativa da parte sólida do sangue, mostrando glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas, e da parte líquida, representada pelo plasma. A imagem mostra que ao colocarmos o sangue num tubo de ensaio e levarmos num aparelho chamado centrífuga, a gente percebe que realmente existem duas partes no nosso sangue. A parte sólida é mais pesada, representada pelas células sanguíneas, fica no fundo do frasco. E a parte líquida, amarela, representada pelo plasma, fica na parte superior. Plasma sanguíneo é um líquido cor de palha, composto de água e compostos químicos, principalmente proteínas. As 4 proteínas principais do plasma são albumina, globulina, fibrinogênio e protrombina. A albumina é importante na manutenção do equilíbrio osmótico do sangue, o que significa que, uma vez presente dentro do sangue, a albumina ela atrai a água que está sobrando no líquido intersticial para que essa água volte para o sangue e depois seja posteriormente eliminada nos rins. Globulina é importante porque contém anticorpo. A globulina, portanto, faz parte do trabalho de defesa do organismo. Fibrinogênio e protrombina são importantes no processo de coagulação. Fazem parte de um mecanismo chamado mecanismo de coagulação do sangue. Células sanguíneas, hemácias, também conhecidas como glóbulos vermelhos, leucócitos, também conhecidos como glóbulos brancos, e plaquetas. Eritrócitos, hemácias ou glóbulos vermelhos. Função: transportar oxigênio no sangue arterial e gás carbônico no sangue venoso. Possui no seu interior a hemoglobina, chamada Hb, que dá cor vermelha ao sangue. Uma imagem mostrando as hemácias. As hemácias são células que não possuem núcleo. No local do núcleo está a substância conhecida como hemoglobina. A imagem da hemácia vista mais próximo. A hemoglobina dá cor vermelha ao sangue e as hemácias são aquelas células que a gente tem maior quantidade no sangue, daí a cor vermelha do sangue. Hemoglobina Hb é formada por proteína globina e pelo pigmento sanguíneo Heme, que é derivado do ferro. Portanto, precisamos de ferro e de proteína para compor a hemoglobina. A imagem representa que lá nos pulmões o oxigênio dos alvéolos se liga à hemoglobina. É transportado pelo sangue arterial para as nossas células e nas nossas células ocorre exatamente o oposto. O gás carbônico das nossas células é aderido à hemoglobina no sangue venoso. Então, na inspiração, o oxigênio dos alvéolos se liga a Hb, sendo transportado pelos eritrócitos para as células através da corrente sanguínea. Leucócitos, glóbulos brancos ou fagócitos. Função: defesa do organismo contra infecções. 2 tipos especiais de glóbulos brancos existem: granulócitos e agranulócitos. Leucócitos granulócitos, basófilos, eosinófilos e neutrófilos. Todos os leucócitos fazem defesa corporal. Leucócitos agranulócitos, linfócitos e monócitos. Da mesma forma que os leucócitos granulócitos, os agranulócitos também atuam no papel de defesa do organismo. De todos os leucócitos, os neutrófilos são os mais numerosos dos granulócitos e são fagocíticos.
ou seja, funcionam na destruição de micro-organismos patogênicos e de outras substâncias estranhas ao organismo. Então, na figura vemos a diapedese, que é a saída dos leucócitos do interior do vaso para fazer a fagocitose. Na figura da direita, mostra que uma lesão na pele fez a entrada de patógenos, os capilares mais próximos se dilatam, os fagócitos saem do interior através da diapedese e começam a fagocitar, começam a engolir os patógenos. Plaquetas ou trombócitos, função, desempenham um papel na hemostasia, que é o processo de cessar o sangramento. As plaquetas têm uma capacidade de adesão para formar um trombo, conhecido como trombo branco. Hemostasia, hemo sangue, estase, parado, parar o sangramento. A hemostasia é garantida por 3 processos: agrupamento plaquetário ou aglutinação, contração dos vasos sanguíneos e formação de coágulo de fibrina. A figura mostra que há um vazamento de sangue por um orifício, por uma lesão do vaso sanguíneo. Rapidamente as plaquetas se aderem a esse local, formando um trombo conhecido como trombo branco, e o processo de coagulação de hemostasia dá continuidade até a formação da fibrina, as redes amarelinhas que a gente vê nas imagens, rede de fibrina, que segura todas as células que estavam escapulindo. Mecanismo da coagulação. É um mecanismo de defesa natural do organismo contra o extravasamento de sangue através de uma lesão do vaso sanguíneo. Então, na imagem vemos a parede vascular rompida e as células do sangue sendo perdidas através do sangramento. No mecanismo da coagulação, a lesão do vaso sanguíneo leva a uma vasoconstricção, ou seja, a diminuição da parede do vaso para com isso conter menos sangue. As plaquetas se aglomeram no local lesado, formando um tampão denominado trombo branco. Então, temporariamente, o processo de coagulação iniciou. No mecanismo de coagulação, a formação do trombo branco atrai para o local a tromboplastina. Esta atua sobre a protrombina, transformando-a em trombina. A trombina, por sua vez, atua sobre o fibrinogênio, transforma-a em fibrina. A fibrina é uma rede de filamentos que prende todas as células que estavam fugindo. A imagem mostra que no início da coagulação, as plaquetas ou trombócitos se aderem, se aglomeram e formam um tampão, chamado trombo branco. Posteriormente, outros fatores da coagulação, como a tromboplastina, a protrombina e o fibrinogênio, vão um atuando sobre o outro, um ativando o outro, até que é formada a rede de fibrina. Com a rede de fibrina, as células que estavam escapulindo ficam presas e no local a gente tem agora um trombo vermelho, mais conhecido como coágulo. A imagem mostra a fibrina. A fibrina é uma rede de filamentos onde serão presos as plaquetas, os eritrócitos e os leucócitos, ou seja, as células do sangue. Portanto, a partir do momento em que a hemostasia está completa, no local é eliminado um líquido amarelo, transparente, incoagulável, conhecido como soro, né? E neste local está formado, no momento, o trombo vermelho ou coágulo. Uma imagem no microscópio eletrônico mostrando algumas hemácias presas pelos filamentos de fibrina. Anticoagulantes. Existem fatores inibidores da coagulação que impedem que a coagulação ocorra dentro dos vasos sanguíneos em condições normais. São considerados fatores inibidores da coagulação a heparina e a fibrinolisina. A fibrinolisina provoca a destruição da fibrina, também conhecida como fibrinólise. A heparina retarda a formação da trombina e, com isso, inibe a ação da trombina sobre o fibrinogênio, impedindo a transformação do fibrinogênio em fibrina. Grupos sanguíneos. Os sistemas de classificação estão baseados na presença de antígenos específicos, chamados de aglutinogênios, no eritrócito. Os sistemas de classificação primários são o ABO e o RH. Uma imagem representando todos os grupos sanguíneos.
tanto do sistema ABO quanto do sistema RH. Sistema ABO, o sangue do tipo A tem aglutininas anti-B. O tipo B tem aglutininas anti-A. O tipo O, ambas. E o tipo A, nenhuma. Portanto, o grupo A não aceita os tipos B ou AB, uma vez que ele tem aglutinina anti-B. O grupo B não aceita os tipo A ou AB, uma vez que ele tem aglutininas anti-A. O grupo O não aceita os grupos A e nem B, porque ele tem aglutininas anti-A e anti-B. E o grupo AB aceita todos os tipos A, B, AB e O, uma vez que ele não tem aglutininas. Na imagem temos todos os grupos representados, mostrando que a substância aglutinogênio está presente nas hemácias. Todos os grupos têm anticorpos, que nós chamamos de aglutininas, e tem um antígeno presente na superfície da hemácia. Então, grupo A, o antígeno é A e o anticorpo é anti-B. O grupo B, o antígeno é B e a aglutinina é anti-A. O grupo AB tem antígenos A e B e não tem anticorpos, não tem aglutininas. O grupo O não tem antígenos, mas em compensação ele tem aglutininas, anticorpos anti-A e anti-B. Indivíduos do grupo AB, por conter ambos os antígenos, são considerados receptores universais. Indivíduos do grupo O, por não conter nenhum dos antígenos, são considerados doadores universais. A figura representa que o grupo O ele doa para todos os grupos e que o grupo AB recebe de todos os grupos. Fator RH: os indivíduos RH negativos não possuem antígeno RH e, consequentemente, formam anticorpos anti-RH quando recebem injeções de células positivas RH. Na tabela de compatibilidade dos grupos sanguíneos, vemos a seguinte situação. Na coluna dos receptores estão todos os grupos representados, tanto o fator RH positivo quanto negativo. O grupo O negativo só recebe do grupo O negativo. O grupo O positivo recebe do O positivo e também do O negativo. O grupo A negativo só recebe do O negativo e do A negativo. O grupo A positivo recebe do O negativo, do O positivo, do A negativo e do A positivo. O grupo B negativo só recebe do O negativo e do B negativo. O grupo B positivo recebe do O negativo, do O positivo, do B negativo e do B positivo. O grupo AB negativo recebe do O negativo, do A negativo, do B negativo e do AB negativo. E o grupo AB positivo é o verdadeiro receptor universal. Ele recebe de todos os grupos, tanto positivos quanto negativos. O que nós observamos na tabela? Que quando o grupo é negativo, ele só recebe de fatores negativos. Quando o grupo é positivo, ele tanto recebe dos grupos positivos quanto dos grupos negativos. Incompatibilidade RH. As aglutininas anti-RH não ocorrem naturalmente no sangue, o que significa que o indivíduo não nasce com estas aglutininas. A transfusão de sangue inicial RH positivo para alguém RH negativo apenas causa sensibilização, ou seja, formação de aglutininas, de anticorpos. Uma transfusão de sangue posterior subsequente de pessoas positivas para pessoas negativas poderia provocar sintomas graves no indivíduo negativo. O grande exemplo que nós temos de incompatibilidade RH ocorre quando, numa primeira gestação, uma mãe RH negativa está gerando um bebê RH positivo. Se na hora do parto um pouco do sangue da criança alcançar a corrente sanguínea da mãe, essa mãe pode ser sensibilizada pelo fator positivo da criança. E com isso ela vai formar aglutininas, anticorpos anti-RH. Uma segunda gestação, a mãe já portadora dos anticorpos anti-RH, novamente essa mãe está gerando uma criança positiva. As aglutininas que ela formou na primeira gestação podem alcançar a circulação do feto e começar a destruir as hemácias do bebê dentro do útero ainda.
A imagem ele mostra a primeira gravidez, uma criança RH positiva, sua mãe RH negativa. Na hora do parto, o organismo materno, pode receber células positivas do bebê, passagem de hemácias fetais RH positiva para o sangue da mãe, e o organismo materno começa a fabricar anticorpos, aglutininas anti-RH. Numa segunda gestação, sendo o bebezinho novamente positivo, a mulher já sensibilizada, com muitos anticorpos produzidos, ela começa a passar esses anticorpos para o bebê. Passagem de anticorpos anti-RH para a circulação fetal. Isso vai começar a destruir as hemácias do bebê ainda dentro do útero. Se a criança sobreviver a esse ataque, se ela não for abortada, a possibilidade é de uma doença grave, conhecida como eritroblastose fetal. A imagem mostra o bebezinho positivo sendo atacado pelo anti-RH da mãe RH negativo. Como evitar este problema? Fazendo administração à mãe de doses de anticorpos RH a partir de 24 a 72 horas após o nascimento de uma criança RH positivo. Qual é a intenção da vacina? A vacina é um anti-RH que ao entrar vai destruir as hemácias positivas do bebê que acidentalmente entraram durante o parto. Destruindo as hemácias, a mãe não será sensibilizada, portanto, ela não produzirá anti-RH. A imagem da vacina, imunoglobulina humana anti-D ou anti-RH, que é a mesma coisa. Então, a intenção é, ao administrar essa vacina, que este anti-RH destrua as hemácias do bebê que entraram e vão sensibilizar a mãe, fazendo a mãe produzir anticorpos anti-RH, que porventura destruirá as hemácias de um segundo bebezinho RH positivo também. Exercício de fixação, um total de 11 perguntas relacionadas com os temas que a gente acabou de estudar. Mais perguntas do exercício de fixação. Finalizando as perguntas do exercício de fixação.